começar traçando aqui, conforme eu disse lá no grupo hoje, não sei se você viu, eu começo traçando as trends, irmão, a mínima do dia com a máxima do dia, beleza? O que que aconteceu aqui? O preço rompeu essa trend, retestou aqui e depois ele retestou de novo, próximo ao topo de ontem, certo? O que que acontece? Esse momento aqui é um momento que você precisa conversar com o gráfico. Porque que aconteceu? Vocês lembram que o Luiz disse que sempre quando rola um candle grande assim, ele devolve? Sempre rola um pullback? Então o que que acontece? Quando você vê um engolfo desse aqui, você não pode já sair de cara fazendo uma ordem. O que que você tem que pensar? Você tem que conversar com o preço. O preço veio subindo, foi perdendo a força aqui, ó, de compra, deixou um doji, ele foi subindo, foi subindo. Nesse momento aqui, eu vendi. Eu nem esperei aparecer um engolfo, porque eu estava conversando com o preço, eu vi que ele estava perdendo força. Eu olhei para trás, eu estava enxergando, eu estava olhando para o gráfico. Bateu esse engolfo aqui, teve gente que começou a pegar, eu vi uma galera levando stop, uma galera levando stop. O que que acontece, mano? Quando rola um negócio desse aqui, você espera sempre ter um pullback, não tem como. Isso aqui não era um motivo já para você entrar quando o preço chegou aqui. Dá uma olhada para trás, você chegou numa região de briga. Então o que que o preço está falando para você? Está falando que agora ele vai brigar. Ele vai ficar aqui no momento que tá geral comprando e vendendo, o preço não sabe o que que ele vai fazer. Então o que que acontece? Já tem duas confluências. Uma que foi o reteste, certo? Perdendo força. A segunda, que era o engolfo, é só esperar. Depois que ele veio, deixou uma estrela. Você poderia ter batido a ordem nesse momento, porque provavelmente você também usa 200 pontos de stop. Então o que que acontece, mano? Você teria levado um stop aqui, certo? Então espera. Quando o preço chegar no momento assim, você achar que você está no momento de bater a ordem, olha para trás, vê onde o preço está, se está rolando alguma coisa, entendeu? Não sei se eu consegui responder aí sua pergunta, mano. Deixa eu olhar aqui o que que você está falando. Você esperou, você esperou confirmar o engolfo e levou um stop, mano? Você escutou o que que eu falei? Você entendeu o que que eu falei de você conversar com o preço? Isso, mano. Aí o Eliel falou outra coisa aí. Sabe o que que eu vou falar? Eu tava conversando, mano, não sei com quem no privado. Acho que era com o Afonso. Mano, pega um papel e uma caneta. Foda-se se a gente tá no século XXI, usa bloco de notas no PC. Eu gosto de usar o papel e a caneta. Quando eu tava pegando o setup do Tuba com ele, tudo que ele falava, mano, eu anotava no papel, passava um pouquinho, eu ia lá e relia tudo que tava no papel só para me poder confirmar se realmente o que ele falou eu escrevi, entendeu? Começa a fazer isso. Sempre lembra de olhar para trás, mano. Sempre lembra de olhar para trás. Na hora que eu vi esse engolfo aqui, geral mesmo, eu vi muita gente falando que até já ia parar de operar e tal, porque já tinha levado stop demais. Mas o segredo é você conversar com o gráfico, tem paciência. Se toda hora tem entrada, toda hora tem entrada, não precisa ficar puxando aquele tanto de trend e tal, entendeu? Tô conseguindo conversar com vocês de uma forma que vocês entendam, mano, porque é muito simples. A gente que não acredita no simples e fica dificultando, entendeu? Agora eu tô olhando aqui, mano, dá umas dicas aí para evitar falso rompimento. Então, Matheus, mano, pra você evitar falso rompimento, é você tentar entrar no reteste de um rompimento, tá ligado? Se rompeu, deixa romper, deixa o preço andar. Você não vai morrer, não. O dia tem 24 horas, acabou, amanhã tem de novo, tá ligado? Deixa rolar. Aqui, ó, por exemplo.
que rolou? Ele não rompeu aqui? Mano, eu vou ser sincero, eu vou falar pra vocês aqui, ó. Ontem mesmo à noite, eu vi esse rompimento, ó. Eu vi ele rompendo aqui. Daí eu fiquei lá em casa, né, tal, fui jogar um GTA, fiquei tranquilo. Mano, quando eu fui dormir, eu vi o preço fazendo isso aqui, ó. Eu juro que eu abri a ordem mais ou menos aqui assim, ó. Eu lembro que bem aqui assim. Eu lembro que eu fiquei no negativo a noite inteirinha aqui, o preço andando aqui, ó. E quando ele veio, ele não andou o suficiente para o robô colocar no 0 a 0. E o preço ficou, mano, o preço ficou. E eu entrei, mosquei, eu mosquei. Eu não poderia ter entrado nesse momento que eu falei que eu entrei. Eu podia ter esperado, porque ele retestou. Mas eu vi e falei, ah, vou entrar. Eu olhei esse pavio aqui, ó. Deixa eu limpar aqui um pouco para explicar. Eu olhei esse pavio aqui e falei, esse aqui. Aí eu peguei e vi, falei, 200 pontos, onde eu tô abrindo minha ordem aqui, não tem problema, não vai pegar meu stop, porque eu sabia que ele tinha rompido, ele ia retestar, e a única coisa que eu fiz foi olhar para trás, entendeu? Abri a ordem, fiquei aqui no negativo, quando foi de manhã, eu acordei, o preço estava bem aqui, ó, bem aqui, assim, já peguei, já pus no bolso, pronto. O que que aconteceu? Vim, fiquei tranquilo, depois ele foi lá em cima de novo, e foi me dando uma confluência. Aí eu fui conversando com ele, entendeu? Para evitar, mano, o falso rompimento, deixa romper e você fica de boa, entendeu? Não fica lá, fala, nossa, perdi a entrada, ai meu Deus, aí soa. Não precisa, não precisa mesmo. Deixa eu ver aqui, Nivaldo. Te perguntei no grupo, fala logo dessa doideira no ouro hoje. Como traça as LT agora depois desse estrago no feed? Mano, é o seguinte, eu vou fazer. Oh, deixa eu perguntar uma coisa aqui antes de eu continuar. Porque eu tô com a minha mina aqui e ela veio e falou: para de falar, mano. E eu falo muita gíria. Tá incomodando aí? Me fala a verdade, porque eu vou fazer o possível pra mim não falar, mano. Então, pode crer, mano. Vamos lá. É... Cadê? Onde que era? Caralho, mano, sumiu aqui. Mas era pra traçar LT, né, mano? Então vamos lá. O que que eu falei? Eu vou pegar a máxima a máxima do dia e a mínima do dia. A única coisa que eu vou fazer aqui, mano, é traçar a minha trend e ficar de boa. Porque eu não tô precisando operar agora, não tem nada para me fazer. Vou traçar ela aqui e vou deixar, entendeu? Só isso que eu vou fazer. Só, mais nada. Já rompeu, deixa romper. O que que eu sei? Eu sei que ele vai retestar, não vai? Ele vai retestar. Aqui tem uma região de briga. Quando ele estiver voltando, quando ele chegar por aqui em cima, ele vai fazer o quê? Ele vai me dar a primeira confluência, certo? Que é o reteste. Então ali eu sei que ele é um lugar que eu vou pensar em vender. E depois? Depois eu preciso de outra coisa. Não é só porque tocou lá na linha que eu vou sair vendendo igual idiota. Entendeu? Eu tenho que pensar. Deixa o preço andar, tá tranquilo. Quando ele chegar ali, eu vou pensar em venda. E isso é o que eu vou fazer, porque para mim não tem o que fazer agora, entendeu? Não deu nenhum padrão. Por exemplo, aqui tem um martelo. E aí, sabe que tem um martelo aqui? Eu vou comprar? O que que acontece? O stop é de 200 pontos, eu já ia estar suando aqui, já ia estar mordendo a unha. Entendeu, mano? Não tem o que fazer, agora é aguardar. O Gabriel perguntou aqui se eu traço fibra. Mano, nem mexo com fibra. Nem mexo. Nem pra mim nem existe. Na humildade mesmo. Hum.
O Igor perguntou aqui, mano, cada um tem uma visão diferente de gráfico? Não é que cada um tem uma visão diferente. Você concorda comigo que todo mundo carrega uma bagagem? Todo mundo carrega uma bagagem, não tem como. Para você chegar onde você está aqui agora, que é trocando ideia comigo, Igor, tenho certeza que você passou por uma par de coisa, certo? Então, tem algumas coisas que você tem aquela visão, tem coisa que você sabe, igual o Luiz. O Luiz é aquelas linhas, pá, entendeu? Cada um tem a sua, mano. Eu sou um cara meio tranquilo e tal, não fico. Hoje eu sou mais tranquilo, mano, mas antes eu ficava procurando entrada, eu ficava igual louco, mas é a mesma coisa, mano. É a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Traçou uma trend, mano, uma LTA, igual que tá aí no gráfico, o que que acontece? Quando ele rompe, né, vai traçar a outra, mas eu não vou traçar ela agora. Eu vou esperar ele retestar lá, porque eu sei que lá vai ser quando vai começar uma nova trend. É a mesma coisa, mano. O negócio aqui é simples, mano. A palavra simples é difícil, né? Simples, não é fácil, nem difícil, é simples. Aí, tipo, confunde a gente. Nós não sabemos lidar com isso. Mas é simples, mano. Cada um tem uma visão diferente, igual eu falei, mas é a mesma coisa, mano, é a mesma coisa. Balé mostra as entradas do dia segundo a setup do tubo. Beleza, mano. Vou mostrar aqui a entrada do dia. Eu vou traçar as trends, igual eu tô falando que eu tracei aqui, mano. Vou tirar ela aqui, vamos lá. Aqui e aqui. Mano, o que que aconteceu? Eu vi lá no grupo os caras perguntando nuvem negra, né? Quase não aparece nuvem negra. Olha a nuvem negra aqui, ó. Bem aqui, enfim. O preço foi, eu falei daquela venda lá minha, né? Beleza, isso aqui não importa. Hoje, mano, o que que o preço fez? Ele não testou aqui, ó. Caralho, mas tá um zoom feio. Aí agora tá de boa. O que que aconteceu? Ele veio, perdeu a trend, eu não fiz nada, a gente não fez nada. O preço chegou aqui em cima. Aqui a gente poderia vender. Todo mundo tá com o e-book lá, né? O engolfo até aqui, engolfo 50%. Eu aqui não era o momento, igual eu expliquei ali, eu vendi antes, porque eu acordei e eu vi o preço aqui, analisei ali meu stop, não ia dar 200 de stop e tal, mas enfim, o preço andou, andou. Aqui, mano, ele fez o quê? Aqui ele deu uma primeira confluência. Ele chegou lá no toque. Beleza, aqui eu já comecei a ficar esperto. Vamos lá. O preço está rolando, estou esperto, eu sei que aqui a gente está próximo a uma zona de briga. Agora eu vou esperar um padrão vendedor. Por quê? Porque ele perdeu um LTA. Eu vou esperar um padrão vendedor. Eu não vou fazer outra coisa, porque eu sei que perdeu um LTA. Então agora eu vou começar a procurar a venda. O preço foi, andou, consolidou, andou, brincou, subiu, desceu, tal. De repente, o preço estava ali e lançou uma estrela para você. Bem aqui ele te deu uma estrela. Mano, você nem ficava no negativo. Por quê? Você olhou para trás. Agora eu vou printar aqui para marcar todas as confluências. É a primeira entrada que a gente viu. Primeiro, ele chegou nessa zona, certo? Que é a zona do reteste aqui. A zona do reteste. Bem aqui, ó. É o momento que a gente está esperando. A gente vai procurar a venda nessa zona, porque a gente sabe que rompeu. O preço pegou, brincou aqui. Onde? Brincou perto de uma consolidação, né? Ficou brincando, brincando, brincando. A gente sabe que aqui é uma zona de briga.
Ele foi e deixou o quê? Uma estrela. Mano, ele deixou uma estrela pra gente aqui, deixou um engolfo pra gente aqui, tá vendo? Foi o quê? A primeira confluência, foi essa que eu marquei aqui. Chegou no lugar que a gente queria. Depois, ele deixou um engolfo na zona de briga, tá vendo? Venda. Ele foi lá, deixou a estrela, mano. Venda. Ficou claro? Pelo menos essa parte aqui, pra mim continuar rolando o gráfico, mano. É o Vanderlei que perguntou. Me responde você, Vanderlei, se ficou claro. Pode crer, então. Então ficou claro. Vamos lá, família. Beleza, né? O preço começou a andar. Mano, quando ele deixou aquela estrela ali, o que, que a gente fez? Vamos puxar a trend, uai. Olha aqui. Respeitando ali, bonitinho. A gente não tá respeitando? Vou traçar de novo. Vamos pegar o topo do dia, mano. Ó, e vamos encostar a trend lá, ó. Respeitando, lindo, mano. Tá respeitando. Mas não tá fugindo de novo. Mano, o primeiro engolfo você poderia ter vendido. O primeiro engolfo, Bruno ali perguntou, mano, eu vou marcar dois engolfos aqui, você me fala qual é o engolfo que você tá perguntando. Pode crer, porque tem dois engolfos ali. Um bem bonitinho e um mais ou menos. Você tá falando desse primeiro engolfinho aqui ou desse segundinho aqui, bem em cima da trend? O primeiro, mano, o que que acontece? 50% do candle, o tuba, considera engolfo, certo? O cara tem uma experiência fodida, o cara tem uma visão fodida. Você entendeu? Você vai querer fazer a mesma coisa? Espera um pouco, tá ligado? Espera o trem ficar bonito, formar um trem bonito. Igual eu te falei, 24 horas, mano. Amanhã você pode operar de novo. Você entendeu o que, que eu quis te dizer com a minha resposta? Demorou então, vagabundo. Vamos lá, vamos continuar. O preço foi andando, andando. Depois, a gente já traçou a trend. Mano, o que, que o preço fez aqui nessa trend? Vamos excluir essa aqui para não bagunçar a cabeça de vocês. Ó, vamos excluir ela. Pronto, não tem mais essa trend. O que, que o preço fez, mano? Ficou rebolando aqui, né? Ficou rebolando, 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 rebolando. Aqui, você viu que ele rompeu. Voltou de novo. E foi lá de novo. Mano, ele rompeu. Aqui ele não perdeu. Aqui você não tá vendo que ele perdeu e foi lá de novo? Lá no topinho. Ele perdeu algum fundo para querer vender? Ele não perdeu nenhum fundo. Ele não fez nada. Não fez nada. Ele veio aqui e falou pra gente a primeira vez. Ou, fica esperto aí, mano. Que eu vou querer subir. Vou querer ir pra cima. Por que que ele falou isso pra mim? Ele ficou brincando aqui, ó, na zona de briga, mano. Ficou lateralizado. Ele não fez mais nada a não ser lateralizar. Certo? Aí ele veio e pá, me deu um toque. Mas ele foi lá na trend, voltou e deixou o martelo. Primeira coisa pra mim, uma coisa, tocou na minha trend, mas eu não vou, mano, eu não vou comprar só porque ele tocou na trend. Depois ele veio e deixou o martelo, duas confluências. Top, né? E aí, será que a gente rola já comprar? Certo, mano? Por que que você pensou em comprar aqui? Você sabe que ele perdeu um LTB, então agora você vai começar a traçar o quê? Um LTA. É ou não é? Você vai começar a pensar em comprar. Aqui, a primeira compra. Depois, mano, ele deixou o quê? Olha aqui. O cara não voltou, não, foi embora. Ficou claro? Ficou claro? Mano, é igual eu falei, eu não fico traçando muita trend. Eu espero, fico de boa, entendeu, mano? Só porque o preço ficou ali, beleza, eu posso atualizar ela, mas eu não quero atualizar ela. Eu sei que assim vai funcionar também. Eu tô falando pra você, mano, do jeito mais simples, mano, o mais simples possível. O mais simples possível. Ele é o mais simples possível. Não tem como mais simples que isso, mano. E a outra trend era aquela lá.
precinho foi lá de novo, ó. Mano, eu busco 100 pontos por dia. Meu robozinho tem um TP de 171 pontos. Depois que ele pega o primeiro TP, já era. Aí, mano, tá na linha, tá aí na tela como eu traço as LT. Como você traçaria esses trends pra amanhã? Vamos lá, mano. Uma coisa lá. Vou pegar aqui, ó. Agora o que o preço vai fazer? Se liga. Eu vou esperar ele fazer o quê? Eu vou esperar ele vir no meu reteste, não é? Lembra a zona que eu falei? Aqui, que zona que é? Ó. Ele vai vir aqui, mano. Ele vai vir tocar nessa linha aqui. Mas eu não vou vender aqui quando ele chegar aqui só porque ele tocou na linha. Só isso, mano. Foram 2 LT para base de operação. Foi, mano. Eu não tracei mais nada. Eu tracei aquelas 2 LT lá. Juro, eu não tracei mais nada. Qual trend, mano? Essa aqui? Deixa eu apagar as outras. Gleison. Mano, eu não vou traçar um LTB agora. Eu não preciso traçar um LTB agora. Mas se eu quiser traçar uma, o que eu tenho que fazer, mano? Eu tenho que buscar um lugar mais antigo, né? Tem que buscar um ponto bem lá atrás, mano, se eu quiser traçar um trend, porque eu não tenho uma referência aqui, entendeu? Não tem por que eu ficar querendo traçar uma trend aqui. Como que eu vou traçar uma trend bem aqui, assim? Quantas mil vezes já falou que, não, que é errado, mano, traçar uma trend retona assim? Entendeu? Não faz sentido. Eu tracei essa aqui, porque, mano, respeitando esse trem, respeitando esse paviozinho aqui, ó. Tá vendo? Respeitando esse aqui, ó. Esses dois. Amanhã você vai ver, mano. Amanhã eu vou mostrar pra vocês lá. Não vou fazer mais nada. Mas agora eu vou esperar, mano. O que o preço tá me falando aqui agora? Ele tá me falando que ele rompeu uma trend. Que bom que ele rompeu uma trend, ótimo. Agora eu sei que eu vou fazer o quê, mano? Se ele rompeu um LTA, eu vou pensar em comprar? Não vou pensar em comprar, vou pensar em vender, mas eu não vou pensar em vender agora. Porque agora não é o momento de vender, eu vou pensar em vender na hora que ele chegar nessa zona de briga aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem nessa, vou até printar aqui, mano. Que é a hora que eu vou pensar em fazer alguma coisa. Bem aqui, ó. Quando ele começar a rebolar, igual eu falei, quando ele começar a rebolar por aqui, assim, ó. Ele vai começar a rebolar por aqui. Não tem como. Eu não vou traçar esse aqui agora, eu não posso traçar esse aqui agora. Porque o preço tá andando, tá ligado? Mas na hora que ele ir lá pra cima e tal, se você quiser dar uma atualizada, você dá uma atualizada. Porque esse momento, a única coisa que tem agora é isso, mano. Não tem outra coisa pra fazer no gráfico. É, exatamente. Eu pego o primeiro, que é o mais, a máxima do dia, né? Igual foi ontem. Igual eu expliquei, eu peguei o primeiro lá, mano, que foi a máxima, e, e aguarda o bicho, fica de boa. Faz, coloca lá, coloca o raio pro preço ficar certinho, mano, pronto, pronto, não precisa fazer mais nada. Viu? Pega o primeiro candlezinho, o segundo e pronto, mano. Deixa lá quietinho. Massa, mais entrada. Mano, aí depois foi essa entrada. Nossa, aí teve altas, né? Eu até mandei lá no grupo, 2, depois que rolou. Foi aqui, né, mano? Foi essas entradas. Olha lá onde o safado respeitou. Ah, não, eu coloquei aqui. Mas você viu onde ele respeitou? A zona que ele respeitou? Lá naquela trend que a gente puxou lá. Não, mano, eu deixei desse jeito aqui, ó. Do jeito que tá, mano, eu juro. Eu mandei lá no grupo, não sei se você tava lá no momento.
Mas pega lá o print, olha lá pra você ver. Eu não fico traçando um monte de trend, mano, tá ligado? Eu já entendi, eu sei na minha cabeça o que que eu preciso seguir. Ele já tá martelando, mano. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês também. Se ele perder um LTA, mano, você vai fazer o quê? Você vai procurar depois um LTB. Mas você não tem que não precisa procurar na hora, deixa o preço andar. Deixa o preço andar. Na hora que ele vir retestar a sua trend rompida, aí você pensa em depois traçar outra coisa. Aqui, mano, não fiz mais nada. O preço chegou aqui, eu mostrei lá no grupo. Os caras levou esse, bem aqui que levou um stop, né, mano? Quando ele chegou aqui, ele deu a primeira confluência. E eu já tava percebendo aqui, ó. Olha aqui, mano. Olha aqui, presta atenção. O que que a gente tem aqui para trás? Aqui não foi a máxima do dia? Ele não chegou aqui na máxima do dia, hoje não consolidou? Mano, ele perdeu a máxima do dia. Fica de boa, deixa rolar. Qual que é o outro dia que você tem? Você não tem outra referência aqui? Vou printar. Nossa, mano.